Fala, povo de Deus, Gabinete com o Pastor mais uma vez agora na sua 5ª edição e mandaram uma pergunta pra gente aqui polêmica, e essa eu sei que vai ser muito polêmica, né? A paz, gostaria de saber sua posição a respeito das tatuagens. E aí, tatuagem é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar duas coisas, né? Em primeiro lugar, a motivação. Qual é a motivação dessa tatuagem, né? Que tem gente que faz a tatuagem com a motivação de sensualizar, de centralizar nele ali toda uma questão de aparecer. Então, fazer tatuagem, qual é a motivação? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual é o conteúdo dessa tatuagem. Quando eu falo de conteúdo, aí nós já vamos reportar o Antigo Testamento. A Bíblia fala lá em Levíticos, né? Coloca aí na tela, Rodrigo, a referência, que quando você faz uma tatuagem, naquele contexto, você fazer uma homenagem aos mortos e também uma homenagem aos deuses pagãos, né? Eles tinham o hábito naquele tempo de marcar o corpo. Quem via uma pessoa com uma determinada marca já sabia que ele era adorador de Baal, devoto de Baal. Mais ou menos o que a gente vê hoje. Quando a gente vê o São Jorge tatuado em alguém, a gente já sabe que aquela pessoa é devoto desse santo, desse São Jorge. Então era mais ou menos assim que funcionava. Então a palavra de Deus vai dizer que a gente não deve marcar o corpo em alusão aos mortos, isso no Antigo Testamento. E também nem alusão aos ídolos, aos deuses estranhos. Então o Antigo Testamento, o contexto da tatuagem do Antigo Testamento é justamente esse. Você não pode marcar o seu corpo em referência aos mortos e em referência aos ídolos antigos. Bom, se eu olhar para toda a Bíblia Sagrada, sendo bem honesto, eu não vou encontrar uma referência específica para que não façamos tatuagem. Tatuagem é pecado. Mas aí é onde entra o quê? A gente tem que fazer uma interpretação. E é aqui que muita gente se embola. 1 Coríntios 6,12 está escrito o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Paulo está querendo dizer o seguinte, não é só porque é permitido que me convém. E aqui que está a linha que muita gente discorda, diverge. Eu sei que nesse momento muitas pessoas vão me criticar absurdamente, né? É permitido? É permitido no sentido de não ter uma proibição específica. Mas não convém. Por que não convém? A Bíblia não diz que é pecado, mas também não diz o oposto. Então a gente tem que analisar o contexto. E eu me pego muito em Romanos capítulo 14, né? Se você ler Romanos capítulo 14 todo, você vai entender o seguinte lá. Paulo vai dizer, comer carne é pecado? Não é. Comer legume é pecado? Também não é. Em si. Ou seja, comer carne e comer legume é permitido? É permitido. Mas pode não convir se comer carne escandaliza seu irmão. Então o comer carne passa a ser errado quando eu escandalizo. Aí que está o detalhe. Então, por exemplo, Romanos 14,16 foi o versículo que eu separei, está escrito assim: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Em outras palavras, eu não posso, porque eu considero que é certo, ignorar o que as pessoas pensam ao meu redor, no sentido de escandalizar, e fazer. Suponhamos que uma jovem cristã é adepta daquela forma de se bronzear topless, né? Sem usar a parte de cima do biquíni. Porque em determinado país é normal, né? Aí ela chega lá na praia e tira. O que vai acontecer? Ela não vai escandalizar? Pastor, mas tu quer comparar isso com... Sim, eu quero comparar porque o escândalo está no mesmo nível de impacto, de maledicência, como diz o versículo que eu separei. Ou seja, eu vou fazer uma tatuagem, mas porque eu gosto, porque eu quero e eu sei que isso é permitido. Mas às vezes é permitido, mas não convém. E esse não convir tem a ver com o quê? Tem a ver com escandalizar. E a gente vive numa cultura que se a gente sair por aí fazendo um montão de tatuagem, a gente o quê? Escandaliza. Eu mesmo, eu sou pastor.
eu faço uma tatuagem enorme aqui no meu pescoço, eu não vou escandalizar você que está assistindo esse vídeo? A maioria sim, alguns talvez não. Então é mais ou menos assim. Aí eu coloquei aqui para a gente poder finalizar esse assunto, que o pecado da tatuagem está no escandalizar, por causa da nossa cultura. Se eu andar por aí de saia, eu não vou escandalizar? Vou. Lá na Escócia seria absolutamente comum. Eu fiquei 5 dias numa tribo indígena. Coloca as fotos aí, Rodrigo. Algumas fotos para o pessoal ver aí. Lá era comum, principalmente em determinados momentos de festa e tudo mais, a gente ficar praticamente, né, as mulheres e tudo mais, só com aquelas palhas ali, né, em outras tribos mais à frente, totalmente sem roupa, né? Eu não cheguei nessa tribo, mas alguns índios me contaram que havia sim. Então, quer dizer, é cultura. Os cristãos cóptas do Egito, por exemplo, que são cristãos realmente genuínos, né? Recentemente foi posto um vídeo do Estado Islâmico decapitando eles porque eles não negaram Jesus. Eles têm alguns hábitos diferentes, mas a gente não pode dizer que eles são falsos cristãos. Eles gostam de incenso no culto. Os crentes cóptas do Egito têm tatuagem da cruz aqui no pulso. Eles fazem a tatuagem, mas é cultura. A gente já vive numa outra cultura. Imagina eu aqui no culto andar com incenso no meio da igreja, dando glória a Jesus e passando incenso no povo. Vai dar um choque cultural. É isso que Paulo quer dizer em Romanos 14. Comer carne, comer legume, depende da região, pode ser pecado ou não ser pecado. O pecado está onde, pastor? Está no escandalizar. Bom, essa é a minha posição, é assim que nós encaramos esse assunto tão polêmico, tá bom? Deus abençoe e pega leve nos comentários, hein? Em nome de Jesus, amém.